Olá, tudo bem? Euclides aqui do canal Radiologia Profissional. Você sabe o que é exame EED? Bom, nesse vídeo eu vou falar o que é, para que serve e como é feito o exame EED. Você que vai para o estágio ou está começando o estágio na radiologia, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Guia Definitivo do Estagiário em Radiologia, que você pode baixar aí no seu celular gratuitamente para te auxiliar aí no seu estágio. E para você que está aqui nesse vídeo, eu gostaria de pedir o seu like, o seu joinha como sempre, e você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal Radiologia Profissional e fique por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, esse aqui é o canal Radiologia Profissional. Vamos para o vídeo. Os exames e empregado em um profissional. Tipos de pacientes, espero que esse vídeo tenha sido bem aqui aberto. O chassi, né? Dúvida em relação. EED significa esôfago, estômago e duodeno. Quando falamos em exame EED, nós estamos falando de radiografias do esôfago, do estômago e do duodeno utilizando meios de contraste. Se você não sabe o que são os meios de contraste, eu convido você a assistir a um vídeo que eu gravei, acho que na semana retrasada, que está aqui no canal Radiologia Profissional, onde eu falo tudo sobre os meios de contraste. Depois você pode ir lá e assistir esse vídeo, tá bom? Bom, já sabemos que o exame de EED, esôfago, estômago, duodeno, é uma radiografia utilizando meio de contraste. Mas qual é a finalidade desse exame? Para que serve? Bom, o exame EED, esôfago, estômago e duodeno serve para avaliar a forma e a funcionalidade desses órgãos e detectar alguma anormalidade que possa existir aí. O exame de EED é indicado em suspeita de hérnia de hiato, úlcera, gastrite, tumores e divertículos. É importante também que o paciente responda aí algumas perguntas, que são necessárias para exame contrastado. Quem já assistiu o vídeo que eu falei dos meios de contraste sabe que para qualquer exame que use contraste é necessário responder um questionário. No exame aí de EED, o contraste usado é o bário e a administração é feita por via oral, mas mesmo assim o bário, que é um contraste com menos reação adversa, pode ser que mesmo assim o paciente tem aí algum quadro alérgico, por isso que ele deve responder esse questionário. Se o paciente tiver alguma suspeita de fístula também, que é uma abertura ou um corte no esôfago, no estômago ou no duodeno, esse exame também não pode ser feito porque o bário não pode entrar em contato com a cavidade abdominal, ele só pode ficar dentro do tubo digestivo. Para esse exame é necessário um jejum de pelo menos 8 horas aí para adultos. Para criança pode ser um pouquinho menos horas aí de jejum. O EED pode ser feito utilizando um aparelho normal de raio-x ou um aparelho de fluoroscopia que envia o vídeo direto para o computador do médico ou seu computador. Eu vou te mostrar agora como é feito esse exame de esôfago, estômago e duodeno. Bom, antes de aprender como faz o exame, é importante conhecer a anatomia, pelo menos a anatomia básica, do esôfago, do estômago e do duodeno. Tem aqui um desenho, que exemplifica bem o que é esse segmento onde nós vamos fazer esse exame, o exame EED. Essa parte aqui, que vem lá da boca, lá da pessoa, onde a pessoa vai deglutir o contraste, que é o esôfago, aqui na parte já distal do esôfago, quase perto do estômago. Então, esse tubo digestivo aqui é a região do esôfago, você pode ver o que está em preto, é aqui onde a gente vai fazer o exame, tá? A área de interesse. Então, aqui nós temos o esôfago. Nessa parte, nessa região aqui, nós temos uma válvula que se chama cárdia. Ela, quando você deglute, quando você engole algum alimento ou até mesmo o contraste, essa região aqui, onde tem a cárdia, que é a válvula, ela deve ser fechada. Assim que o alimento entrar aqui dentro do estômago, ela deve se fechar para quê? Para que aqui dentro do estômago aconteça a queima desse alimento. Então junta com o líquido gástrico que você tem aqui no estômago para que seja feita essa queima. E é onde vai se formar o alimento que você ingeriu, vai formar aqui o que nós chamamos de quimo. É um material que se forma aqui com a queima do alimento que fica parecendo um leite, algo semelhante, um líquido semelhante a um leite. Então ele desce aqui pelo esôfago, ao entrar dentro do estômago, essa válvula se fecha para que possa acontecer a queima aqui. O refluxo, que é uma das causas para fazer esse exame de EED, geralmente é para ver justamente aqui essa válvula, para poder estudar aqui esse segmento, porque muitas vezes a pessoa come alguma coisa e de repente ela começa a sentir uma queimação, porque esse líquido gástrico que está aqui dentro do estômago
estômago, ele sobe, porque essa válvula, ou muitas vezes ela não está fechada direito, ela sobe aonde você sente a queimação, ela vai até a garganta, lá você sente. Tem pessoas que estão deitadas e ela sente esse refluxo sair até pelo nariz, e tanta quantidade de refluxo que dá. Pode acontecer isso também, dessa válvula não se fechar e a pessoa sentir aí esse refluxo. Essa é uma das causas desse tipo de exame. Outra causa também que dá para ser investigado com esse exame de ED são divertículos, né? E o que são divertículos? Divertículos são pequenas bolhas que se juntam aqui dentro do estômago. Pode juntar bolhas aqui, em qualquer lugar aqui do estômago, ou do esôfago, ou do duodeno. Aí essas pequenas bolhas, elas aparecem no contraste. A hora que você coloca o contraste, tá? Exemplificando, vamos supor que essa parte mais clara aqui seja o contraste. Ela tem que delinear direitinho aqui. É lógico que tem as ruguinhas normais aqui do estômago, mas quando tem algumas bolhazinhas pequenas, são os divertículos. Pode ser que apareça aqui alguns divertículos. Então nós temos aqui o corpo do estômago, onde nós chamamos de corpo do estômago, a curvatura menor, aqui a curvatura maior, aqui o piloro. O piloro é o que? O piloro é como se fosse essa mesma válvula que existe aqui na cárdia, só que aqui no piloro é o que? Para quando sai esse alimento daqui, tá? Esse alimento ele sai aqui, aconteceu a queima aqui do alimento dentro do estômago, então ela sai por aqui, passa pelo bulbo aqui. Aqui o piloro é essa válvula, é o esfíncter aqui de fechamento também do estômago. Quando esse alimento ele sai do estômago, ele vai lá para fazer o trânsito intestinal, a tendência dele é se fechar também. Ele fecha aqui e não tem nenhum perigo desse alimento voltar para o estômago, tá? Então ele deve ser fechado aqui também. E quando esse alimento é queimado aqui também, aqui fica fechado o piloro também. Por quê? Para que esse alimento, antes de ter sido queimado, ele não saia por aqui. A digestão é tudo em tempo correto, tá? Tudo em tempo certo. Então, para esse alimento não ter que sair daqui sem que aconteça a queima total dele, então é fechado o piloro. Ele é aberto somente no momento certo, no momento que esse alimento que está aqui se vai preparado para descer aqui no trânsito intestinal. Aqui é onde ele passa pelo duodeno até chegar em outras partes aí do intestino delgado. Então, esse aqui é apenas um desenho, você olhando o paciente de frente, como nós aprendemos lá, a posição anatômica, né? Olhando em posição anatômica, você vê essa projeção aqui, você vê do lado esquerdo. Por isso que muitas vezes quando nós vamos fazer um raio-x de tórax, nós vemos a bolha gástrica. Por que bolha gástrica? Bolha gástrica, ela se dá aqui no estômago. Quando você vai fazer um raio-x, você vê aqui uma reta e essa bolha arredondada aqui em cima. Por quê? Porque quando ela está aqui, por exemplo, o paciente comeu alguma coisa, está com o estômago aqui cheio, mais ou menos até por aqui, aqui em cima junta ar, tá? Tudo que é ar, algo que ocupou todo o espaço, essa parte de cima fica reservada para o ar, porque o ar ele é mais leve, então ele vai subir e ele vai ter esse nível aqui, esse nível vai ter uma reta aqui, e aqui em cima fica preto, que nós chamamos de bolha gástrica. Fica justamente aqui no fundo do estômago, ela fica aqui em cima, e nós vemos, na maioria dos raios-x de tórax, nós vemos essa bolha gástrica aqui abaixo da base do pulmão, aqui do lado esquerdo do paciente. Então, isso é normal, é assim que aparece na radiografia. Então, a bolha gástrica, ela se dá aqui dentro, no fundo do estômago. Aqui eu mostrei, é claro, é apenas um desenho dessa região onde nós vamos fazer o exame, onde nós vamos aprender como que se faz esse exame. É necessário que um estudo, pelo menos dessa anatomia básica. Quando você vai fazer um raio-x lá, mesmo sendo um raio-x de abdômen, frequentemente você não vê o estômago, tá? É muito difícil, que nem lá no raio-x de tórax, ou até mesmo abdômen, você vê a bolha gástrica aqui, apenas a bolha gástrica, mas você não vê assim inteiro o estômago, você não vê a curvatura maior, você não vê a curvatura menor, você não vê nada disso, o corpo do estômago mesmo você não vê. Então, para isso que serve o contraste, tá? Para aparecer, para contrastar aqui, aparecer o formato e o funcionamento desse estômago. Geralmente, quando o tecnólogo ele vai fazer com uma fluoroscopia, o paciente enche aqui o estômago, enche aqui de contraste, e ele fica observando ver se dá algum refluxo, porque na fluoroscopia é como se você estivesse filmando, você vê funcionando o estômago. Se tiver algum refluxo aqui, ele salva essa imagem onde deu o refluxo, no momento que aconteceu o refluxo. Pode ser feito ou na fluoroscopia, como eu já expliquei para você, ou com um aparelho de raio-x normal aí, que você está acostumado a trabalhar já. Então é importante o estudo aí da anatomia desses segmentos, não só desses segmentos, mas como outros. Esse exame que eu estou mostrando aqui hoje para você é do esôfago, do estômago e do duodeno. É apenas um dos vários
exames contrastados que nós temos. Então, é muito importante aí você que quer aprender, você que quer trabalhar na radiologia, é muito importante, além do estudo de posicionamento, é importante também o estudo de anatomia, para você saber, se chega um exame desse para você, é importante que você saiba aí os segmentos, né? É importante que você saiba aí de onde é esse exame que o médico quer. Então é importante você saber qual é a forma normal do estômago, do esôfago, do duodeno, do coração, do pulmão, de várias outras áreas. É importante que você saiba. É importante que você estude não só posicionamento, como anatomia. Como eu sempre falo para você, tem conteúdo aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link, eu sempre deixo o link aqui, de cursos de anatomia radiológica, de posicionamento. São cursos que você deve aprender, tá? É um investimento que você vai fazer, mas que é importante para você. Um investimento pequeno, mas que é importante, principalmente você que está indo para estágio, ou até mesmo você que já é profissional da radiologia e precisa algo a mais, né? Precisa dar um passo a mais. Então, é importante você aprender. Principalmente você que quer seguir aí na radiologia, você que quer conseguir um bom lugar para trabalhar, é importante aprender tudo isso, aprender anatomia radiológica, aprender posicionamento, é de suma importância. Então nós vimos aí um pouquinho da anatomia do esôfago, do estômago e do duodeno. Aqui nós vemos aí um dos posicionamentos, né? Eu diria aí o primeiro posicionamento, mas antes desse posicionamento é importante que você faça o quê? Um raio-x piloto, né? Que é aquele raio-x normal ainda, sem o contraste, tá? O paciente normal, como você fosse fazer um raio-x de tórax, de abdômen. Você vai fazer esse raio-x para quê? Bom, você vai ver alguma coisa nesse raio-x? Não. Basicamente, anatomicamente, não. A única coisa que você vai ver aí é a técnica que você vai usar, tá? A técnica de exposição radiológica que você vai usar. Se você precisa um pouquinho mais de técnica, um pouquinho menos, porque você vai pegar paciente aí de tudo quanto é biotipo. Paciente um pouquinho gordinho, um pouquinho magrinho. Então, é importante que você faça primeiro um raio-x piloto para que você possa saber qual é a técnica que você vai empregar no momento em que o paciente está deglutindo aí o contraste. Que o paciente está deglutindo o contraste, você não vai poder estar fazendo várias radiografias porque a técnica não deu certo, a técnica ou ficou muito escura ou ficou muito clara. Então é importante que você faça antes um raio-x piloto para você ver a técnica radiológica, se ficou boa, para você poder começar a trabalhar com o contraste. Então o contraste, como eu já falei para você, o contraste que nós vamos usar nesse exame é o bário. O bário, então, ele é administrado, nesse caso aqui, nesse exame, administrado por via oral. O paciente vai tomar esse bário, você está vendo aqui a moça com um copo, com um canudinho, tomando esse bário. Então a imagem que nós vemos é essa aqui, você pode ver, entrando aqui pelo esôfago e entrando aqui no estômago. Você vê um pouquinho aqui de bolha gástrica, aqui nessa radiografia. Então tudo isso aqui é o contraste que está descendo pelo esôfago e enchendo lá o estômago da paciente. Aqui de frente o médico vai poder observar direitinho se o paciente tem algum divertículo, alguma bolinha que vai aparecer aqui, alguma estenose também ele vai poder observar aqui. Uma coisa muito importante também que eu já falei para você no começo desse vídeo, que o paciente ele não pode ter uma fístula, por exemplo, uma abertura ou um corte em nenhum desses segmentos, desde aqui do esôfago, estômago, duodeno, não pode ter nenhuma fístula, porque, por exemplo, se ele tem uma fístula aqui no estômago e esse contraste ele entra nessa fístula e entrar na cavidade abdominal, isso não pode acontecer, tá bom? O bário não pode entrar em contato aqui com a cavidade abdominal, ele pode ficar somente dentro do tubo digestivo. Essa outra imagem que nós estamos vendo aqui é uma oblíqua anterior direita, e a imagem que nós vemos é essa aqui, é o esôfago, como se fosse aquela mesma imagem, e você pode ver aqui o contraste descendo. Aqui tirou um pouquinho da coluna, né? No outro exame, ó, eu vou até voltar lá, nesse exame aqui você vê que está quase em cima da coluna, tá? Então essa oblíqua aqui, além de você ver o esôfago de outro lado, de outro ângulo, você tirou a coluna aqui fora, tá? Então você pode visualizar de uma maneira melhor esse contraste descendo aqui pelo esôfago e enchendo aí o estômago. Então pode ser feita a oblíqua desta maneira, com o paciente desta maneira aqui, tá? Como se fosse aqui uma posição de nadador, né? O paciente ainda engolindo o contraste e fazendo a radiografia aqui dessa maneira. Aqui em ortostático também pode ser feito. Nessa outra imagem nós vemos aqui o perfil. O perfil é onde
dá para observar ainda com mais precisão, porque aqui no caso a paciente está em perfil, então a coluna vai estar aqui atrás, então não vai atrapalhar em nada. Como nós sabemos que na radiografia tudo que é ar fica preto, então o perfil aqui do tórax, o perfil do pulmão, ele vai ficar preto. Então esse contraste aqui ele vai aparecer bem quando você for visualizar aí o esôfago em perfil contrastado. Muitas vezes pode ser que tenha lá um divertículo, tenha alguma estenose antero-posterior. Então é nessa radiografia que o médico vai poder ver direitinho se tem algum divertículo, se tem alguma estenose antero-posterior. Ele vai poder ver bem nesse ângulo aqui, como também na oblíqua e no perfil. É importante a visualização aí dessa parte anatômica. É lógico, aqui os brônquios está descendo aqui pelo brônquio? Não, nem pode, tá? Nem pode. Aqui é o esôfago, tá? A parte de respiração, traqueia, brônquios principais, bronquíolos, é aqui pela parte mais anterior. O aparelho digestório fica mais posterior em relação ao aparelho respiratório. Nessa imagem nós estamos vendo novamente um AP, só que aparecendo mais aqui o estômago. Aqui o estômago já cheio do contraste, a curvatura maior aqui que nós vimos agora, curvatura menor, o corpo do estômago. Então aqui em cima fica a cárdia, aqui embaixo o piloro. Tá? Aqui onde vai entrar o contraste, ele está se concentrando aqui. Muitas vezes também é usado aí nessas radiografias aí de ED, é usado também o citrato de cálcio ou magnésio, ou algum efervescente, aqueles remedinhos que a gente toma efervescente para má digestão, também pode ser usado junto com o contraste. Para quê? Para formar um pouquinho de gás aqui dentro do estômago e contrastar. É um ar, ele junta um ar dentro do estômago para contrastar e fazer aqui um contraste, tá? Por exemplo, é lógico que o estômago não vai ficar totalmente cheio, então essa parte de cima do estômago, ela pode ficar também com contraste negativo, que nós chamamos. Em muitos lugares também tem isso como protocolo. É lógico que aí depende bastante do protocolo que o hospital ou que o médico radiologista que trabalha no seu setor, ele gosta de trabalhar. Espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal Radiologia Profissional e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso canal. Um abração, fica com Deus!